Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Esse encontro semanal, esse momento gostoso que a gente tem para tratar de assuntos que tanto podem ser de ordem espiritual como do dia a dia, do cotidiano dos jovens. Assuntos interessantes para você, jovem, conhecer, para crescer na graça e no conhecimento. Eu quero mandar um abraço especial para todos vocês que estão nos assistindo, inclusive aqueles que se recusam a não serem mais jovens. A juventude está na cabeça, a gente sabe disso, e nós temos um grupo grande que também participa desse programa. Mas o foco é você, jovem, e todo jovem sabe o que fazer com conteúdo no YouTube. Curta, comente, compartilhe. É o triplo C que é importante você fazer, e você, jovem, sabe muito bem por que fazer isso. Isso gera mais engajamento, isso faz com que a plataforma entenda como de maior relevância esse conteúdo e você participa disso. Inclusive, se você quiser, aí nos comentários, escreve, fala de onde você é, manda um abraço pra gente aqui. É como se você estivesse aqui dentro do estúdio participando com a gente. Isso é muito interessante, a gente gosta muito disso e isso ajuda a evangelizar, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje e vamos ver aqui quem são as pessoas que estão no estúdio. Pastor Tarcísio Melo, paz do Senhor, pastor Tarcísio. Pode ser, querido. Semana passada eu falei que é o jovem pastor Tarcísio Melo. Hoje você é uma semana menos jovem, mas você continua jovem. Perfeitamente. Isso é muito bom. Seja bem-vindo, Tarcísio. Paz do Senhor. Obrigado. Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor aos que estão assistindo também. A paz do Senhor Jesus. Amém. Minha colega Raíssa, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Tarcísio, aos jovens que estão aqui presentes e aos jovens aí que estão nos assistindo, a paz do Senhor. O tema de hoje continua sendo idolatria. Estamos na parte 2, o episódio 2, de idolatria. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, volte para assistir para você entender tudo, desde o início, desde a primeira pergunta, para a gente estar, alinhados. E aí você volta para o episódio 2, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui no estúdio com a primeira pergunta, com o Gabriel. Pode se apresentar, fique à vontade. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor, os irmãos que nos assistem. Meu nome é Gabriel, sou da igreja de Itacibá, do pastor Bandeira. Gostaria de perguntar aos pastores aqui presentes sobre a idolatria, a questão do... Quando nós estamos com algum pensamento idólatra, como podemos lidar com isso? Como podemos tirar isso dos nossos corações? Bom, primeira coisa é você já identificar que é um pensamento idólatra. E a forma de identificar esse pensamento idólatra é uma pergunta básica. Isto agrada a Deus? Quando nós fazemos essa pergunta, ela não ficará sem resposta, porque o Espírito Santo de Deus vai responder. Então, a primeira coisa, faça essa pergunta. Isso agrada a Deus? Isso que está no meu pensamento? Isso que está no meu coração? Você não vai ficar sem resposta, porque o Espírito Santo vai te responder. Agora, como tirar? Primeira coisa como tirar é orar ao Senhor e pedir a Deus por uma libertação. Clamar pelo poder do sangue de Jesus e pedir ao Senhor, tira isso de mim. Sou teu servo, isso não agrada o Senhor, seja qual for o tipo de pensamento. Qualquer pensamento, qualquer plano que nós venhamos a fazer, que nos desvia do caminho do Senhor, que nos afasta do Senhor, que substitui o Senhor no nosso coração, isso é idolatria. E isso traz prejuízos e muitos males. Nós não podemos falar ao longo do programa sobre isso, mas o importante dentro da sua pergunta é ore ao Senhor, clame pelo poder do sangue de Jesus e o Senhor vai te dar uma bênção. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, a gente vai ter uma participação agora do exterior. No programa passado tivemos uma irmã aqui da Itália que estava presencialmente e agora essa participação ela vem por vídeo do Canadá, da cidade de Toronto, no Canadá. E a nossa irmã Annalise Acácio, ela que vai fazer uma pergunta para o pastor Tarcísio. Fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos, o meu nome é Annalise, daqui da igreja de Toronto, no Canadá, e o meu pastor é o pastor Cesário Souza. A minha pergunta é, qual a relação entre a idolatria e a desobediência à palavra? A paz do Senhor Jesus.
Amém, Annalise. Obrigado por sua participação. Um abraço para os irmãos aí no Canadá, na cidade de Toronto, no Canadá. Deus abençoe vocês aí. E aí, Tarcísio, a pergunta dela pede para fazer essa relação entre idolatria e desobediência à palavra. Então, primeiramente, o seguinte: se nós vamos voltar à palavra de Deus, né? Em Êxodo capítulo 20, a determinação do Senhor é uma determinação, não é simplesmente deixando uma opção em aberto, não. A palavra do Senhor é: não farás para ti nenhuma imagem de escultura, nem do que há na terra, nem do que há no céu, nem do que há nas águas ou debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento. E o primeiro mandamento é: temerás ao Senhor teu Deus, somente a Ele adorarás. Quando nós desobedecemos isso, nós já entramos pelo caminho da idolatria. Primeiro ponto. Um segundo ponto que é bem esclarecedor e simples para todos entenderem, os jovens que estão participando conosco, se nós observamos, falamos isso na semana passada, estamos repetindo, sobre, em todas as cartas do Apocalipse, que mostra ali nas 7 cartas o tempo da igreja, elas vão sempre terminar dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Vai sempre terminar assim. Então, em todo tempo, nós precisamos de obedecer à voz do Senhor. Quando nós desobedecemos à voz do Senhor, é um ato de idolatria. Por que nós falamos sobre idolatria, essa questão? Porque isso traz um grande prejuízo ao povo de Deus. Isso traz consequências em toda a história, consequências graves na história do povo de Deus por causa da idolatria. E quantos foram rejeitados por causa da idolatria? E alguns poderiam perguntar: ele tinha algum ídolo? Não, ele não tinha ídolo. Não tinha nenhum ídolo. Mas era desobediente. Por exemplo, Saul. Saul não tinha nenhum ídolo. Saul não era adorador de nenhum ou de deuses. Qual era o problema de Saul? Que Saul foi rejeitado. Porque ele era desobediente à palavra do Senhor. Amém, pastor. Vamos seguir aqui no estúdio com o Leonardo. Pode se apresentar. Fique à vontade de fazer a sua pergunta. A paz do Senhor Jesus a todos. Meu nome é Leonardo, da ICM de Camobi, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, sob o ministério do pastor Roberto Júnior. E, pastor Tarcísio, eu gostaria de saber, quando temos medo que Deus tire algo das nossas vidas, isso é uma idolatria? Sua pergunta é muito interessante, né? Em todos os programas que fizemos, ela nunca surgiu. Mas veja, a bênção do Senhor, ela é essencial para a nossa vida, é importante para a nossa vida. Mas há uma coisa: primeiro, nós devemos sempre render ao Senhor a nossa gratidão por aquilo que nós alcançamos. Por exemplo, eu estudei, passei um concurso público que eu estava me preparando, me dedicando profissionalmente. Estudei muito. Passei. Mas é gratidão ao Senhor. E eu poderia não ter conseguido estudar? Estou dando um exemplo. Eu poderia ter adoecido e não ter condição de ter estudado? Ficado impedido de fazer aquela prova? Outros poderiam ter sido melhores do que eu? Mas eu alcancei por quê? Porque Deus foi comigo. Então, primeiro, a gratidão. Agora, é muito importante. Nós jamais podemos amar a bênção mais do que o abençoador. Sempre a nossa gratidão é com o Senhor. Nós somos gratos por aquilo que nós alcançamos, mas nunca podemos amar mais a bênção do que o abençoador. Então, o medo, quando nós ficamos com medo de perder aquilo, se eu perder isso, eu não sei o que será da minha vida. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu tenho sempre que orar para que a bênção do Senhor fique na minha vida, que o Espírito Santo esteja presente na minha vida, que o Senhor esteja dirigindo a minha vida. Porque às vezes eu vou querer uma coisa e o Senhor quer outra. Às vezes eu posso perguntar ao Senhor algo: Senhor, eu posso fazer isso? Ou pode dizer, eu estou perguntando. O Senhor vai me responder? Pode. Mas pode ser que depois o Senhor disse assim: agora mudou.
Então, a vontade do Senhor, ela precisa ser soberana na vida de cada um de nós. Quando nós nos apegamos muito a uma coisa e aquilo fica mais importante na minha vida, o cargo que eu ocupei, a casa que o Senhor me deu, o carro que eu tenho, aí eu vou mexer com os jovens agora. A minha namorada, Senhor, olha, Senhor, misericórdia, hein? Essa, pelo amor de Deus, hein? Nós devemos ser gratos ao Senhor. Nossa gratidão é com Ele. Amém. Eu lembro, Tarcísio, e é importante, e esse programa, e não só essa edição, mas o programa em si e outros conteúdos que são transmitidos pela TV Manaim, eles sempre trazem uma lição para nós. Então, aqueles que, como nós, tivemos a oportunidade de conhecer essa obra ainda jovens, Exato. nós temos mensagens que ficaram no nosso coração ao longo dos anos, né? Eu lembro de uma mensagem quando eu tinha 14 anos de idade que o Senhor visitou meu coração. Eu nunca mais esqueci dessa mensagem num culto no Manaim. E uma das coisas que eu sempre lembro, né, é aquela experiência que era contada em seminários, né, onde a irmã orou ao Senhor para o Senhor dar um carro, e depois que ela alcançou a bênção e conseguiu comprar o carro, não ia mais para a igreja para não sujar o carro. Então, amou mais a bênção do que o abençoador. Entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque se eu tenho a família que eu tenho hoje, é porque Deus abençoou. Então, eu não posso abandonar esse Deus pela minha família. Perfeito. Tá certo? Até porque é interesse dele que a minha família continue vivendo uma experiência com ele. É interesse dele, né? Então, o Senhor nos conduz para um lado, nos conduz para outro, nos dirige, e nós estamos ali porque o Senhor nos levou até ali. Se em algum momento da nossa vida aprouver ao Senhor desviar essa rota para uma outra coisa, Ele vai estar conosco e vai nos abençoar naquela outra coisa. Né? Então, esse entendimento nós temos que ter sempre no nosso coração. E pastor Josias, é muito interessante isso que foi colocado, por quê? Às vezes o Senhor abre a porta para um servo de um emprego. Ele estava desempregado, aquela batalha, a igreja orou, todos os irmãos têm essa experiência da igreja, aí ele arrumou o emprego. De repente, o que acontece? Ele começa a não poder mais viver integrado à igreja. Ele começa a não poder mais servir o Senhor. Por causa do meu trabalho. Olha, se alguma coisa na minha vida está me afastando da presença do Senhor, do caminhos do Senhor, eu preciso de rever urgente, porque aquilo virou uma idolatria na minha vida. Aquilo virou uma idolatria na minha vida. E eu preciso de orar ao Senhor, porque muitas das vezes é eu que não estou sabendo conduzir as coisas. Então, gostaria de fazer uma pergunta antes de passar para a jovem Vitória. É o seguinte, a gente falou da idolatria também como, né, a imagem, esculturas e tudo mais. Até no outro episódio a gente falou de líderes, mas eu gostaria de saber também quando a gente, né, nós mesmos, podemos ter idolatria por nós mesmos, tipo, no nosso coração, a gente por nós mesmos, assim. Pode. Pode, por exemplo, a minha opinião sobre determinada coisa pode virar uma idolatria. A minha razão, ela pode virar uma idolatria. E normalmente é. Quando no campo profissional, no campo espiritual. No campo profissional, você vai usar a racionalidade para resolver várias coisas. Mas no campo espiritual, a minha própria vaidade, a minha razão, a minha forma de ver as coisas, eu entendo que não é assim. Quando o Espírito Santo está dizendo que é daquela forma e eu resisto àquilo, isso é uma idolatria. E que às vezes vai entrando na nossa vida e nós não vamos percebendo, porque ela entra de forma muito sutil. Mas se nós vamos deixando, isso vai acumulando. E daí a pouco a nossa identidade de servo, o que é servo? Só há servo se existe um Senhor. E o Senhor da nossa vida é o Senhor Deus. Jesus é o Senhor da nossa vida. E olha que Ele não nos chama de servos. Jesus não nos chama de servos. Ele não nos chama de vasos de servos. Ele nos chama de amigos. Mas vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando.
Quando Foram os eu bons servos, né? Bom servo. Então, quando eu começo a resistir a isso, começo a não aceitar aquilo, isso vira uma idolatria na nossa vida. Então, o objetivo do Senhor, somente aqui, nessa conversa que nós estamos tendo, é muito mais amplo. Idolatria é muito amplo. O ídolo é idolatria? Claro que é, porque o ídolo é um desvio do projeto de Deus para a salvação do homem. Porque quem leva a criação do ídolo é o próprio adversário. E a quem que interessa a ele isso, principalmente? Os servos de Deus. Levar os servos de Deus a desviar da adoração, porque ele quer adoração para ele. E o próprio Senhor Jesus, ele foi alvo do adversário com respeito a isso. Quando Jesus estava no deserto, depois de 40 dias que ele não comia, não bebia, ele estava em carne e osso, ele estava como homem. O adversário se apresentou e qual foi o convite do adversário para ele inicialmente? Tudo te darei, se prostrado me adorares. Ele disse, está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Então o cuidado que nós temos que ter nesse ponto. Não sei se ficou claro para você. Ficou excelente, pastor. Obrigada. Amém. E para os demais, né? Vamos seguir aqui. Vitória, pode fazer sua pergunta. A paz do Senhor, pastor Josias, pastor Tarcísio, Raíssa, os demais jovens que estão nos assistindo também. Pastor Tarcísio, eu queria saber como o Senhor, ele reagiu ao arrependimento dos povos idólatras. Bom, primeiro sua pergunta ela é interessante porque se nós trouxermos primeiro para os dias atuais, até uma pergunta que nos foi feita antes pela Raíssa, né? Se idolatria pode haver no nosso coração e tudo. Veja, quando há arrependimento, há perdão. Nós olhamos, por exemplo, vamos pegar como exemplo na palavra que ele é claro. O povo da cidade de Nínive. Era uma cidade grande para aquele tempo. 120 mil habitantes. O que aconteceu ali? O profeta Jonas prega na cidade sobre arrependimento. Eles não eram de Israel, era um povo gentio. E a pregação do profeta Jonas, que foi o primeiro contato com eles, os levou a um arrependimento. O que o Senhor fez? A destruição que viria sobre eles, por causa do pecado, por causa da idolatria, trouxe uma bênção, o arrependimento. O arrependimento sempre trouxe uma bênção. A idolatria, quando nós olhamos a história do povo de Deus, sempre trouxe grandes prejuízos. E um grande exemplo está ali no livro de Juízes, que os irmãos podem ler no capítulo 6, com Gideão. Naquele momento da vida de Gideão, o que aconteceu com o povo de Israel? Eles afastaram do Senhor. Eles ergueram um ídolo, adoração a Baal, uma adoração ao adversário. Por que que o adversário incita o homem a criar ídolos? Porque quando o homem se curva diante daquela imagem, daquele objeto de idolatria, ele está adorando a quem? Não é a Deus. Ele é o adversário. Porque o ídolo está ali exatamente para quê? Para servir de engano. Ele está adorando o adversário. E isso sempre trouxe consequências graves. O que havia acontecido com Israel naquele momento? A palavra descreve, dizendo que Israel empobreceu muito. Um povo que tinha tudo do Senhor, que o Senhor abençoava, eles empobreceram. Porque a idolatria, ela leva ao empobrecimento em todos os sentidos. Nós vemos o mundo, a situação do mundo. Se o homem adorasse a Deus, nós não tínhamos os problemas que nós temos, né? Na verdade. Então, isso agora, quando há arrependimento, vem o perdão. Em toda a história em que houve arrependimento, houve a misericórdia de Deus. Isso eu acho que é muito bom, isso a gente trazendo para os dias atuais, porque isso pode acontecer conosco. De repente nós percebemos que a nossa vida está tomando um outro rumo, ou o Espírito Santo revela que nós estamos indo por um caminho que não agrada o Senhor, que nós estamos em desobediência, mas no momento que há arrependimento, Deus abençoa. E sempre traz uma grande bênção o arrependimento. Há um sintoma, Tarcísio, que você pode comentar sobre isso também, porque você falou quando o Espírito Santo revela
que há uma mudança de direção quando ele chama a atenção para isso. Mas há um aspecto que é interessante também, é quando a pessoa perde a sensibilidade do Espírito Santo. Quando ela se vê diante de uma situação que ela sabe que não agrada o Senhor, mas ela não tem a sensibilidade do Espírito Santo para alertá-la daquilo ali, tem um negócio muito errado. É um bom momento para ir aos pés do Senhor e se arrepender para voltar a ter essa sensibilidade. E, de fato, isso é um perigo. Porque a perda da sensibilidade, a desobediência, vamos à causa. A perda da sensibilidade é a enfermidade. Né? É um dos itens da síndrome da queda espiritual. Uhum. É a consequência. Agora, qual é a causa? A causa que leva à perda da sensibilidade é a desobediência. Então, naquele momento que a pessoa foi conscientizada pelo Espírito Santo, o que é preciso fazer? Arrependimento. Agora, arrependimento não é com palavras. Arrepender é mudança de vida. É uma vida nova. Isso é que traz a bênção do Senhor. Todas as vezes que o povo, como eu citei o caso de Israel no período dos juízes, a palavra diz que eles clamaram ao Senhor. Por que eles clamaram ao Senhor? Exatamente esse ponto, pastor Josias. Porque eles viram que nós só estamos empobrecendo. Os midianitas entravam, tomavam tudo que eles tinham, esperavam eles plantar na hora da colheita, perdia tudo. Isso acontece com muitos irmãos. Na hora de receber uma bênção, perde a bênção do Senhor. Então a necessidade de arrependimento é mudança de vida na presença do Senhor, é voltar ao primeiro amor, é estar como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ouve, não só escutando, ouve para obedecer, para colocar em prática, e aí vem a bênção do Senhor. Amém. Eu Glória a lembrei Jesus. da passagem de Marcos, né, 10, que o Senhor Jesus ele fala com aquele jovem, deixa tudo que tem, deixa todas as suas riquezas, o dinheiro e me segue. E ele ficou triste, ele não prosseguiu. E às vezes a gente não está só nas imagens, nas esculturas, nas coisas, né, do dia a dia, mas até mesmo nas riquezas. E a gente perde a nossa bênção. O Senhor está chamando, vem meu filho, vem jovem. Mas a gente às vezes está tão, né, conectado com aquilo, com aquela coisa física, com o dinheiro, com as riquezas deste mundo, que não vai nos levar à eternidade, não vai nos levar a lugar nenhum, e o Senhor está ali chamando e a gente perde essa bênção. Eu lembrei desse. A sua colocação ela está em cima, inclusive, do que o Leonardo colocou, né, na pergunta dele. Porque o que aconteceu com esse jovem? Ele esqueceu que tudo que ele tinha, porque ele tinha muitas riquezas, fora do Senhor que tinha permitido, porque o Senhor estava falando para os judeus. Não era para os estranhos, não era para quem não o conhecia. Ele conhecia a palavra. O livro que tinha, a lei que tinha, ele conhecia. Mas ele estava agarrado, ele amou mais a bênção do que o abençoador. E saiu dali triste, porque tinha muitas riquezas. Muitas riquezas. Bom, gente, a gente está caminhando para o final do programa. A gente sempre no final traz um texto e uma breve reflexão para que todos pensem sobre isso. E o texto que eu quero ler agora no final desse programa está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 23, os versos 21 e 22, que diz assim: E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Esse texto, ele fala sobre uma experiência que foi vivida por Israel na condução de um dos seus reis, que por mera coincidência é meu xará, rei Josias. O rei Josias, ele assumiu Israel com 8 anos de idade, e eu até convido você a ler essa história, porque ela é muito interessante. Mas eu quero chamar a atenção aqui para 2 mudanças que ele fez. E o objetivo era celebrar a Páscoa. Há muitas outras, mas eu quero chamar a atenção para 2. Ele derrubou os ídolos dos lugares altos
e derrubou os ídolos dos bosques, para que o povo chegasse àquela bênção de celebrar a Páscoa, e o texto diz que não houve Páscoa como essa. Nós estamos vivendo a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa é a festa da saída, é a festa da passagem, ou é a festa onde o Senhor vai abrir o caminho para nós sairmos do Egito em direção à Terra Prometida. E há um aspecto na Páscoa que é muito interessante, é que ela é uma festa que comemora alguma coisa que ainda não aconteceu, vai acontecer em seguida. Por isso que nós estamos na Páscoa. Jesus virá em breve, nós já estamos comemorando. É a festa Amém. que nos prepara para essa grande saída. O arrebatamento. O arrebatamento. Mas para isso, era preciso derrubar os ídolos nos lugares altos e os ídolos nos bosques. O ídolo no lugar alto é aquele ídolo que todo mundo está vendo, que está aparente, que todo mundo está vendo na sua vida. Mas o ídolo no bosque é aquele que está escondido. E você também precisa deixar que o rei, que é Jesus, ele derrube os ídolos que estão escondidos no seu coração. Os que estão aparentes e os que estão escondidos precisam ser derrubados para você viver essa Páscoa. Tá certo? Queridos, chegamos ao final de mais uma edição do programa. Pastor Tarcísio Melo, grande alegria tê-lo conosco aqui. Alegria minha. E se Deus quiser, estaremos juntos em outras oportunidades aqui. Estamos à disposição. Que maravilha. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor. Minha colega Raíssa, paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, pastor Tarcísio, obrigada por ter vindo. Aos jovens aqui presentes e aos jovens que estão nos assistindo, convido você a compartilhar esse link para os outros jovens, para os seus familiares também, para que eles possam aprender mais desse tema, se aprofundar mais e receber a bênção do Senhor, né? E perceber também se há alguma idolatria no seu coração, se há alguma idolatria no seu interior, para que você ore, para que você peça ao Senhor que retire isso. Amém. E fadas Isso de quem carrega o piano. de quem? Isso aí. Das jovens que estão aí trabalhando voluntariamente para esse programa, a Karina, a Nínive e eu, Raíssa. Muito bem. Obrigado, Raíssa. Aos jovens, Deus abençoe. Uma alegria tê-los conosco aqui. A casa é de vocês. Voltem sempre. Um abraço para o pessoal lá de Porto Alegre? Santa Maria. Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Muito bem, um abraço para os nossos irmãos aí em Santa Maria. Muito bem, a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Se Deus quiser, semana que vem nós estamos de volta com um novo tema. Quer saber qual é? Só na semana que vem, tá certo? Você está assistindo? Curta, comente, compartilhe, não se esqueça, para poder potencializar esse conteúdo. Deus abençoe, a paz do Senhor.